Olá, eu sou o Lucas Borsato, estamos aqui na nossa primeira aula do nosso curso de recuperação judicial do produtor rural. Esse é um curso voltado não exclusivamente ao produtor rural, mas que tem uma especial atenção, porque é a minha área de atuação, é a área que eu me destaco, é a área que eu trabalho, labuto todos os dias, brigo nos tribunais, brigo nas varas cíveis, nas varas da Fazenda Pública e contra os bancos, contra as seguradoras, contra empresas fornecedoras de insumos. Então, dia após dia, eu vejo e labuto nessa área que é muito promissora e que pode, sim, salvar a vida de muitos produtores rurais. Eu falo a vida porque existe um grave índice crescente de produtores rurais que já tentaram contra a própria vida. E isso é muito preocupante e alarmante para nós profissionais que buscamos a solução do problema do nosso cliente. Nós pegamos o problema que é do cliente, assumimos para nós como nosso. Agora, cliente, esse problema é meu também, né? E é esse o recado que nós precisamos deixar para a empresa em crise, né? O que seria uma empresa em crise? A empresa em crise nada mais é do que um fluxo de caixa que já não se sustenta mais. É uma empresa que precisa tomar capital de giro com instituições financeiras, factorings. É uma empresa que precisa desses empréstimos para pagar as contas do mês. Para ela girar, para ela funcionar, ela precisa tomar dívida. E essa não é uma dívida saudável. E que muitas vezes ele tenta fazer isso para tapar buraco. E aí vai pedalando. Aquela famosa pedalada que muitos empresários precisam, não verem outra forma de se fazer. Muitas vezes por má gestão, dificuldade nas vendas, um produto ruim, uma marca ruim que já foi ali de alguma forma prejudicada no mercado de consumo, que os consumidores já não confiam mais. Então, essas empresas não estão fadadas ao fracasso. Elas podem sim se recuperar a partir de decisões administrativas, decisões de gestão, que vão modificar completamente esse quadro. E essa empresa em crise nem sempre está fadada ao fracasso completo. Muitas empresas já se recuperaram de crises feias, né? Empresas que quebraram mundialmente e que depois vieram se recuperar, né? Empresas internacionais que no Brasil quebraram, né? Empresas que tomaram a recuperação judicial aqui no Brasil, mesmo estando muito bem, graças a Deus, em outros países, né? Então, o conceito da empresa em crise nada mais do que uma empresa que teve o seu fluxo de caixa prejudicado por decisões ou por situações econômicas, né? Situações de mercado. O mercado entrou em crise, o mercado não tem aquela necessidade daquele produto específico, e aí gerou uma quebra de caixa. Ou fornecedores que quebraram, o fornecedor quebrou, em consequência eu não tenho mais a matéria-prima. Como que eu vou fazer para me recuperar a partir daqui? Não é uma culpa minha, mas o meu fornecedor me prejudicou dessa forma. Muitas empresas de insumos agrícolas estão entrando com recuperação judicial porque produtores rurais não tiveram condições de pagar os insumos que adquiriram. Veja o exemplo da AgroGalaxy. A AgroGalaxy, que é um grupo com inúmeras marcas, provavelmente na propriedade rural do seu cliente existe algum produto que ele utiliza sempre na lavoura que pertence ao Grupo Galaxy e que está em recuperação judicial desde
há pouco tempo, não se tem muito atualização, eu não tenho dados aqui para passar para vocês do Grupo Galaxy. Se surgir essa necessidade, talvez eu traga um estudo de caso, mas como eu não sou advogado nesse caso, eu não posso ficar fazendo análise, né, uma questão ética, mas que é um fato publicamente conhecido. Então, nós temos sim a recuperação judicial como uma ferramenta para que o produtor rural possa ter um ambiente favorável para negociações. É a ideia de que, se eu negociar com o outro e o terceiro não quiser negociar comigo, ou não aceitar os termos, ou os termos dele não serem viáveis para a empresa, essa terceira empresa vai ter que aceitar o plano. Né? Muitos casos, eu vou trazer aqui tanto a questão da aprovação do plano, quanto a questão do prondown, que é o goela abaixo. Os credores vão ter que aceitar goela abaixo esse plano. Eu vou passar por esse ponto aqui. Então, nós temos aqui como base legal a Bíblia da Recuperação Judicial, a fonte principal, a fonte maior do conhecimento sobre recuperação judicial é a própria Lei de Recuperação de Falência. É a Lei 11.101 de 2025, que recentemente foi alterada pela Lei 14.112 de 2020. A Lei 11.101, que substituiu o Decreto 7.661 de 45, né? Um decreto defasado que tratava a empresa como um mal da sociedade. A empresa devedora é o mal da sociedade, é o câncer que precisa ser extinto. Essa visão já não se tem mais. A empresa quebrada também gera empregos, a empresa em crise também gera tributos, a empresa em crise também gera mercadorias e serviços. Tá? Por isso que se tem hoje um entendimento mundial sobre a possibilidade de recuperar empresas em crise. E também nós vamos passar um pouco, tá? Não é o foco desse curso, mas nós vamos passar também pela falência, porque em alguns casos a recuperação judicial pode ser usada, como eu já falei na aula inaugural, a recuperação judicial pode ser usada tanto como mecanismo de defesa contra ação de falência, ou a própria recuperação judicial como lá se transformar em falência, quando o plano não é aprovado ou quando o plano não é cumprido. Nós vamos trabalhar isso. Mas nós temos que observar alguns princípios que sustentam o direito falimentar, o direito recuperacional. É o princípio da preservação do mercado financeiro. Nós temos aqui que o artigo 49, parágrafos 3º e 4º, quando eu falar artigo e não falar número de lei, pode saber que é a lei de recuperação e falência, tá? Artigo 44, parágrafos 3º e 4º dessa lei trata de créditos em que o titular possui garantia fiduciária de bens móveis e imóveis, né? Até mesmo arrendamento mercantil, proprietário promitente vendedor em contrato de promessa de compra e venda, né? Tanto de imóveis quanto de bens móveis, aqueles contratos com reserva de domínio e cláusula de irretratabilidade, tudo isso é o que trata o parágrafo 3º do artigo 49. Apesar que esses créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, porém, se esse bem alienado é um bem de capital essencial para a atividade, ele não pode ser arrestado, não pode ser penhorado, não pode ser leiloado, não pode ser tomado, arrecadado dessa empresa que depende desse bem para suas atividades, tá? Isso aqui é a parte final ali do parágrafo que fala, né? Inclusive ele fala que ele não pode ser alienado
durante o prazo de suspensão, o stay period, que eu também vou falar sobre ele, mas durante esse prazo, esses bens não podem ser arrecadados. Além disso, contratos de adiantamento de câmbio, contrato de câmbio, esses contratos não podem também ser objeto de recuperação judicial, ele está excluído da recuperação judicial, né? Então é aqui que a gente começa a entender o porquê. As taxas de juros hoje são reguladoras do mercado. Se a taxa de juros está alta, entramos num recesso, né, uma recessão econômica. Se as taxas de juros estão baixas demais, aumenta a inadimplência por conta do crédito fácil. Então, o mercado regula as taxas de juros para que elas, dentro do risco, possam atender o mercado financeiro e sustentar todo o mecanismo, toda a economia mundial, tá? Não digo apenas no Brasil. Por isso que o princípio da preservação do mercado financeiro é basilar aqui na recuperação judicial, razão pela qual afasta-se esse tipo de contratos, né, com reserva de domínio, com alienação fiduciária e tudo mais. Além disso, temos o princípio da preservação da empresa. Lembrando que a empresa ela possui uma função social. Gerar empregos, já mencionei aqui, gerar empregos, gerar tributos, gerar renda para os sócios, inclusive, gerar circulação de mercadorias, serviços. O artigo 47 da lei fala: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de situação de crise econômica e financeira do devedor. A ideia é superar, a ideia não é quebrar de vez. A recuperação judicial tem esse princípio, né? O que muita gente, muitos devedores resistem até o fim contra entrar com a recuperação judicial, mas ele se esquece que o objetivo dela é superar a crise, não é quebrar de vez, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora de empregos e de interesses dos credores também, para que eles possam ser satisfeitos e que eles possam continuar fornecendo, preservando a empresa, a função social e o estímulo às atividades econômicas. Esse critério aqui, o objetivo de superar, estimular a atividade empresarial, significa o seguinte: eu, empresário, tenho um capital de 5 milhões aqui, guardado. Será que eu vou empreender? Será que vale a pena empreender no país, no meu país aqui? Será que compensa eu abrir uma empresa e gerar empregos? Será que a minha empresa vai valer a pena para mim? Ou eu vou ser um empregado da minha empresa que vou só responder pelas dívidas e pronto, acabou? Não, por isso que a gente tem a separação patrimonial. O patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. Nós temos a recuperação judicial como mecanismo de superação de crise, que olha, calma, empresário, se a sua empresa quebrar, eu, Estado, vou trazer soluções, eu tenho a solução. Então, isso é um incentivo. Assim como taxas de juros é um incentivo para investir ou não investir. Se a taxa de juros for muito alta, eu não vou investir no mercado, não vou tomar crédito, não vou contratar um financiamento para investir numa empresa. Então, tudo isso faz parte do princípio da preservação da empresa. Se a empresa está em crise, o Estado toma a frente por iniciativa da pessoa, do devedor, é lógico. Se você tomar a iniciativa, eu estou com você. É igual seguro. Se você contrata o seguro, bate seu carro, e você não liga para a seguradora, olha, a seguradora vem me socorrer, a seguradora não vai adivinhar que você bateu o carro e te indenizar pelo belo prazer dela. A seguradora não vai fazer isso. Se o produtor rural que você atende
sofreu uma seca na produção dele, se ele não acionar o seguro não vai lá fazer vistoria, não vai constatar o prejuízo e não vai indenizar ele. E a mesma coisa a recuperação judicial. Se você não aciona o judiciário requerendo a recuperação judicial, você está dizendo, se dane, deixa, eu vou empurrar com a barriga. Isso é um mal, esse é o mal do negócio. É você dever e não buscar solução. Quando nós temos esse princípio aqui preservado, a empresa viável precisa ser preservada, né? Aí a separação, outro princípio que é a separação dos conceitos de empresa e empresário, que eu já falei, né? O Código Civil, lá no artigo 49, ele fala, o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. São duas coisas distintas. As dívidas do sócio não se confundem com dívidas da empresa, vice-versa. A não ser que se tenha um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e aí sim você traz a confusão patrimonial. Porém, o empresário não vai se beneficiar da recuperação judicial, somente a empresa. O empresário vai responder lá pela lei, pela ação de insolvência. Insolvência civil, que é um outro procedimento. Ele vai estar sujeito a essa ação, que é um conceito parecido com o conceito da falência, isso sim. Mas somente se tiver confusão patrimonial e é caso de exceção. Né? Somente quando se tem abuso de personalidade, o abuso de personalidade jurídica ali, seja por desvio de finalidade, ou seja, uma empresa criada para uma finalidade distinta do objetivo social dela, uma empresa ali que é criada para, sei lá, construção civil, a empresa abandonou a construção civil e agora está fazendo roupa. É um desvio de finalidade, o objetivo, o contrato social não prevê esse objetivo, o KNAI da empresa não prevê esse objetivo. Como você está construindo, fazendo roupa, se a finalidade da empresa é construção civil? Outra coisa, uma empresa que começa a cometer atos ilícitos, né? Ato ilícito ali reiterado, a empresa com finalidade fraudulenta, né? Isso aí é um abuso de personalidade, é um desvio de finalidade. A outra coisa é a confusão patrimonial. A fatura da escola do filho do sócio, quem paga é a empresa. A conta de luz, o aluguel do sócio, quem paga é a empresa. Isso aí é confusão patrimonial. A empresa está endividada, né? A empresa está em crise, mas o sócio está bem. Então, o cartão de crédito da empresa, quem paga é o sócio. Confusão patrimonial. Aí é onde você não vê mais distinção clara entre o que é do sócio e o que é da empresa. É onde possibilita aí a desconsideração da personalidade jurídica, porém, contudo, todavia, é princípio básico da recuperação judicial a separação entre essas pessoas. Somado ao princípio da preservação da empresa, tem o princípio da recuperação de empresas viáveis. Se a empresa é viável, vamos recuperar. Se a empresa não é viável, vamos retirá-la do mercado, rolando em falência. Isso que a recuperação judicial precisa observar. Se ela é viável ou não. Se o plano é bom ou se o plano é ruim. Se o plano é possível de ser cumprido ou se ele é impossível de ser cumprido. Dentro de mecanismos utilizados ali para a elaboração desse plano, para medidas de contingência ali, nós vamos tomar, vamos vender algum bem ou não vamos vender esse bem porque ele é essencial, sem ele eu não consigo trabalhar, tá? Então esse tipo de princípios que a gente tem que observar. O princípio da celeridade da economia processual, isso aqui é de extrema necessidade de observar quando a gente entra com o processo. Qualquer processo judicial precisa ter seus prazos cumpridos. Os prazos são para ser cumpridos, não para decorrer, né? Não para decorrer o prazo. Mas aqui o princípio da celeridade é isso. A sua empresa só vai recuperar se você agir rápido.
Se você senta em cima do processo, você que eu digo, o advogado, o empresário que precisa reunir os balanços da empresa, o contador desse empresário, é o administrador judicial, é o juiz, todos precisam agir de forma rápida. Não ficar esperando o tempo passar, não ficar esperando as nuvens irem embora. Isso não vai acontecer. Aqui o princípio da participação ativa dos credores, eles trabalham na elaboração do plano, trabalham na observação da empresa, de como que ela está funcionando, o que precisa melhorar para poder se empenhar no cumprimento do plano, para que todos os credores possam receber. Isso também é autorizado a participação ativa, né? Geralmente grandes bancos, que possuem grandes créditos, possuem ali a assessoria de profissionais que atuam diretamente dentro da empresa, né? Favorecendo ali claramente a viabilidade econômica, né? Maximização dos ativos, né? Aqueles ativos que precisam ser manutenidos na empresa para atividade econômica, vão ser mantidos. Aquilo que pode ser vendido para melhorar aqui, para ter um extra, vamos vender, para que ele não se perca, para que ele não se deteriore, né? Desburocratização, principalmente para microempresas e empresas de pequeno porte. Nós temos várias premissas que favorecem o microempresário, empresário de pequeno porte, inclusive a redução dos honorários do administrador judicial de 5% para um teto de 2% do valor da dívida ou da massa falida, né? Ainda o rigor a crimes falimentares, crimes de recuperação judicial, né? Previsto também na lei, nós vemos um rigor, o afastamento desse empresário que comete crimes falimentares. O princípio da proteção dos trabalhadores está por último, mas é para que você tenha maior atenção, porque esses trabalhadores são a alma do negócio. Se eles ficarem sem a remuneração deles durante o trabalho, aqueles que ficarem na empresa precisam ser remunerados. Eles precisam ter segurança de que eles não vão trabalhar de graça, né? Você também vai apoiar. E aqueles que saíram e ainda têm passivos, também ter essa segurança de que vão receber aquilo que é devido. Tanto é que são os primeiros a receberem, né? Então, passamos aqui pelos princípios, aqueles conceitos basilares, e na próxima aula nós vamos entender sobre quem são as empresas, quais empresas podem requerer a recuperação judicial. Vamos entender se o produtor rural pode ou não pode requerer, se precisa ou não precisa de CNPJ. Fica aí e nós já vamos para a próxima aula. Forte abraço e até logo.